Então, aqui eu vou iniciar com o barbante na numeração 6, uma agulha 13,5. Faço um nozinho na agulha para iniciar e vou fazer um cordão de correntinhas. Esse cordão não deixa ele muito solto e também não muito apertado. Se fizer muito apertado, ele vai ficar repuxando, ele fica como se fosse um arco. Se você fizer ele muito solto, ele vai ficar sobrando, vai ficar ao contrário, vai ficar mais largo. Deixa com uma tensão bem leve, não tão apertado e não tão solto, tão frouxão assim. Então, tenha um equilíbrio para fazer essas correntinhas, para ficar bem reto essa parte. Vou fazer um total de 53 correntes. Então, aqui o meu nozinho inicial. Inicio fazendo as correntinhas. Quando fizer um total de 53, eu retorno. Feito um total de 53, ó, dá uma olhadinha como ficou. Não ficou tão solto e também não tão apertado esse cordão. Laço e conto 1, 2, 3 na quarta correntinha, eu faço um ponto alto. Laço novamente na próxima correntinha, um ponto alto. Na seguinte, ponto alto. Então, eu vou trabalhando essa carreira, um ponto alto para cada correntinha desse cordão. Quando finalizar aqui, eu retorno. Então, aqui eu finalizei um total de 51 pontos altos. Confere, porque essa vai ser a base para o nosso trabalho. Você precisa ficar um total de 51 pontos altos, desde esse que eu virei. Note que aqui ele não tá repuxando, ele não tá sobrando pontos, não tá esticado, ele tá certinho. Então, da forma que eu trabalhei o cordão das correntinhas, ele não fica nem sobrando nem faltando essa parte dos pontos altos, né? Fica certinho. Agora, para a próxima carreira, eu subo 2 correntes para dar a altura do ponto alto. Por que 2 correntes? Se eu fizer com 3, ele vai ficar um pouquinho mais solto, ele não fica reto. Eu quero que fique reto a parte das laterais. Viro o meu trabalho para o outro lado, laço e venho sobre o segundo ponto alto. No primeiro, subi as 2 correntinhas. No segundo, ponto alto. No terceiro, ponto alto. Aqui eu vou trabalhar carreiras de blocos de pontos altos. Uma corrente de espaço, pulo 1, no seguinte, um ponto alto, no próximo mais um e mais um, ficando no total de um bloco de 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, pulo 1 e repito 3 pontos altos, um para cada de base. Uma corrente e vou trabalhando esta mesma repetição até o final da carreira. Então, finalizando essa parte aqui dos blocos, eu fiz, então, um total de 12 grupinhos, eu preciso de mais 13 grupos. Então, eu fiz esses 3 pontos altos, uma corrente, e aqui eu pulo 1, e note que esse último, ele fica bem escondido, então, você precisa trabalhar sobre ele. Eu pulo 1 e tenho mais 3 pontos altos, então, faço 1... No seguinte, mais um, e nesse último, você pega bem nessas 2 últimas alcinhas e não deixa ele muito apertado, dá uma alongada, uma leve alongada, para ele ficar reto, essa parte da lateral. Se fizer muito apertado, ele vai, como é esse ponto alto, é o ponto que eu virei para voltar fazendo os pontos altos dessa carreira, ele fica um pouco ondulado, mas é importante que você faça um pouquinho mais solto para que ele fique reto. Subo 2 correntes para dar a altura do ponto alto da próxima carreira, viro meu trabalho para o outro lado, e aqui eu tenho um total de 13 grupos. É importante que todas as carreiras que você for finalizando, você passa a mão para os pontos já ir ficando alinhado. Ah, ele tá tombado para esse lado, eu passo a mão para o outro lado, sem esticar, para ele já ir ficando reto. Eu fiz, então, as 2 correntes sobre o primeiro ponto alto, venho para o seguinte ponto alto. No próximo ponto alto, e aqui onde eu tenho a correntinha da carreira anterior, eu trabalho um ponto alto. Então, essa carreira, ela será toda fechada de pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto, e onde eu tenho a correntinha, eu entro nesse espaço e faço um ponto alto.
Tá vendo? E tá ficando toda fechada. Então, eu vou intercalando o meu trabalho, essa parte central, essa base do tapete, será dessa forma. Uma carreira toda de pontos altos, a próxima carreira com esses grupos de 3 pontos altos, uma correntinha de espaço, pulando um ponto alto por toda a carreira. Aí, para fazer a próxima, é toda de pontos altos. A seguinte vai ser de grupinhos. Então, sempre se atentando que vai ser essa sequência. Quando eu chegar aqui no final, eu faço, né, o ponto alto, subo 2 correntinhas, viro o trabalho. Todas as carreiras eu faço dessa forma. Aí, você vai ver se tá na vez de fazer a carreira de pontos altos ou está na vez de fazer a carreira de grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha e sempre pulando um de base. Então, a minha sequência vai ser dessa forma. Essa eu trabalho toda de pontos altos até chegar aqui no final, né, um ponto alto para cada um. Subo 2 correntinhas, viro meu trabalho e como eu tô fazendo essa de pontos altos, a próxima será de grupos de 3 pontos altos. Então, eu subo as 2 correntinhas, vou no próximo ponto alto, no seguinte ponto alto, uma corrente de espaço, pulo um de base, inicio novamente os grupos de 3 pontos altos. Então, essa será a repetição. Pro tapete do pé do vaso, eu vou fazer um total de 23 carreiras intercaladas dessa forma que eu mostrei. Então, eu iniciei com as carreiras de pontos altos. Quando tiver 23 carreiras, eu também vou finalizar com a carreira de pontos altos. Mas eu volto quando estiver finalizando pra gente dar a sequência, tá? Então, aqui eu finalizei as 23 carreiras. Desde essa primeira até essa última, eu tenho um total de 23 carreiras. Agora, eu vou iniciar a parte do encaixe do pé do vaso, aquelas partes que fica mais comprido de cada lado para fazer um encaixe. Eu vou iniciar fazendo 2 correntes, viro meu trabalho pro outro lado, laço, e agora eu faço blocos de pontos altos. Então, no segundo, eu faço um ponto alto, no terceiro, ponto alto. Então, formei o meu primeiro bloco. Uma corrente de espaço, pulo um, no seguinte, ponto alto, no seguinte, mais um, no próximo, mais um. Então, essa parte, eu vou fazer esse encaixe do pé do vaso com 2 grupos de pontos altos, 3 pontos altos em cada bloco. Agora, eu faço 2 correntes, viro meu trabalho e vou fazer carreira de ida e volta. Então, aqui eu fiz os blocos, nessa carreira eu faço um ponto alto para cada ponto. Então, eu fiz um ponto alto sobre cada um. No espaço da correntinha, eu faço um ponto alto. Aqui eu tenho os 3, trabalho um ponto alto para cada um. Então, eu vou fazer da mesma forma que eu estava fazendo nessa parte, só que aqui eu faço apenas 2 grupos. Ponto alto, subo 2 correntes, viro meu trabalho novamente, e agora eu faço blocos de pontos altos. Fiz o meu primeiro, venho sobre o segundo, ponto alto. No terceiro, ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo um, e faço um ponto alto para cada um desses 3. 2, e nesse último eu faço o terceiro, deixo um pouquinho alongado para não ficar repuxando. Então, eu vou trabalhando desta forma, intercalando pontos altos, blocos de pontos altos, aqui ponto alto para cada ponto. Blocos de pontos altos, eu vou intercalando dessa forma por 12 vezes. Então, aqui é minha primeira carreira do encaixe do pé do vaso. Primeira, segunda, terceira, eu vou intercalando. Até eu ficar um total de 12, eu vou finalizar com a carreira de pontos altos fechado, aí eu retorno. Então, aqui eu finalizei toda essa parte, fiquei com 12 carreiras, conforme eu expliquei. Aqui eu vou alongar, cortar e arrematar essa ponta. Eu retorno pra gente fazer o outro lado. Finalizei ali o outro lado e aqui vai ser a mesma repetição. O que vai mudar é que eu vou precisar prender, né? Eu prendo aqui no cantinho. Normalmente, pode prender com um nozinho. Aqui eu peguei apenas uma alcinha, volto e faço... pego as 2 alcinhas e faço um ponto baixo aqui nesse canto. Eu gosto sempre de prender dessa forma para ficar
não ficar aqueles nó muito saltado aqui na parte de trás. Depois eu faço o arremate. Subo 2 correntes, laço e venho para o próximo ponto alto, no seguinte, ponto alto. Então, aqui vai ser os 2 blocos de 3 pontos altos. Uma corrente, pulo 1, no seguinte, 1, no próximo, 1, e no seguinte, mais 1. Então, eu fiquei com 2 grupos de 3 pontos altos. Subo 2 correntes, viro meu trabalho para o outro lado e faço ponto alto sobre cada ponto alto e um ponto alto nesse espaço da correntinha. Repito, ponto alto sobre cada ponto alto até o último. Então, não tem segredo, vai ser a mesma repetição que eu vou estar intercalando. Subo 2 correntes, então, nessa carreira eu fiz carreira toda fechada de pontos altos, a próxima vai ser de blocos, 3 pontos altos, pulo 1, uma corrente de espaço, 3 pontos altos. Viro meu trabalho, faço um ponto alto sobre cada ponto alto, um ponto alto no espaço da correntinha e vou intercalando dessa forma até ficar um total de 12 carreiras, aí eu retorno pra gente dar continuação. Então, eu finalizei, confere se tem as 12 carreiras, conforme eu expliquei, dos 2 lados. Agora, eu alongo, corto, arremato e volto com o vermelho para dar início à próxima carreira. Então, aqui, né, eu fiz o arremate nos 2 cantos e a partir dessa carreira eu vou trabalhar a parte, né, do vermelho com o verde. É importante que você escolha um lado para que fique do lado direito. Eu vou meio basear por essa primeira carreira, tá vendo que eu tenho aqui o meu lado avesso. E aqui onde iniciei ficou como o lado direito, e eu vou iniciar desse lado aqui no canto. Tem essa parte que eu alonguei para fazer o encaixe do pé do vaso. Eu vou começar com a correntinha na agulha, para facilitar, porque fica bem difícil de iniciar aqui, como eu vou trabalhar de lado. Tá vendo que eu tenho essa parte? Eu vou trabalhar de lado, na lateral do meu tapete. Nessa parte que eu fiz o encaixe do pé do vaso. Aqui eu tenho essa última carreira com uma carreira de pontos altos, toda feita de pontos altos. No pezinho desse primeiro, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Como eu finalizei aqui, ele tá mais difícil de puxar, ponto baixíssimo. E subo 1, 2, 3 correntes, 2 correntes à altura do ponto alto e uma corrente de espaço. Laço, e aqui eu vou trabalhar de lado nesse primeiro ponto alto, onde eu tenho os blocos. Onde eu tenho os blocos, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, aqui eu tenho esse ponto alto de lado, eu coloco a agulha nesse espaço e faço 1, 2 e 3 pontos altos. Uma corrente, pulo esse grupo e venho para o próximo, onde eu tenho os blocos, e faço 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, venho para o próximo, pulo esse, venho para o seguinte, 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhando esta mesma sequência, 3 pontos altos, mas procura se localizar certinho onde você vai trabalhar esses 3 pontos altos, sempre que eu tiver esses blocos e não quando eu tiver esses pontos altos fechados, a carreira de pontos altos fechado. Uma corrente de espaço, se você achar que tá repuxando muito, você pode colocar 2 correntinhas de espaço entre um bloco e outro. E aqui eu iniciei com as correntinhas apenas. Vou trabalhando desta mesma forma por toda essa lateral. Quando eu chegar nesse canto, eu retorno. Então, eu trabalho até essa carreira de blocos, aí eu retorno pra gente trabalhar esse canto. Então, finalizada essa parte, note que com uma correntinha de espaço já é o suficiente, ele vai ficando reto. Se você tem o ponto muito apertado, você pode colocar 2 correntinhas, mas no meu caso, com uma corrente já é o suficiente. Então, eu fiz até esse grupo onde eu tenho os blocos. Me restaram uma carreira de pontos altos fechados, uma carreira de blocos e uma carreira de pontos altos fechados. Então, eu faço uma corrente,
pulo essa carreira de pontos altos fechados e nessa carreira de blocos, agora eu vou trabalhar a parte do canto. Eu faço 2 pontos altos, então aqui é um pouquinho diferente da parte da lateral. Faço 2 pontos altos, tenho esse ponto alto bem do canto, que é a minha última carreira. Nesse espaço, eu trabalho 2 pontos altos também. E aqui eu tenho esse ponto alto que eu trabalhei de lado, sobre ele ainda, bem no canto, eu faço 2 pontos altos. Dessa forma. Viro e vou trabalhar essa parte mais estreita do meu trabalho. Aqui eu trabalhei sobre o primeiro, eu trabalhei esses pontos de lado, agora eu venho sobre esse segundo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto, no seguinte, mais um, e no próximo, mais um. Então, eu fiz um total de 4 pontos altos. Então, dá a impressão que ele fica um pouco repuxado, mas é assim mesmo aqui no canto. Se eu fizer mais pontos, ele vai ficar sobrando e babadando nas próximas carreiras. Então, confere se você fez certinho aqui. E eu sigo uma correntinha de espaço, pulo um ponto alto e faço uma sequência de 3 pontos altos. Um, no seguinte, um, no próximo, mais um. Fiz 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, pulo um e vou trabalhando desta mesma forma. Então, a partir desses, eu trabalho 3 pontos altos, formando os 3 da mesma forma que eu fiz na lateral. Uma correntinha de espaço, ó, que ele fica um pouquinho querendo repuxar, mas não se preocupe que nas próximas carreiras vai ficar certinho. Faço até chegar nesse outro canto, aí eu retorno. Então, chegando aqui no final, depois desse canto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de 3 pontos altos. Laço, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Pulo um e faço uma sequência de 4 pontos altos. Da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. 2, 3 e 4 pontos altos. Dessa forma, agora eu tenho esse último, sobre esse último, eu faço 2 pontos altos bem no cantinho, bem em cima desse último, 2 pontos altos, viro aqui para essa outra lateral, laço e de lado sobre esse último ponto alto, trabalho 2 pontos altos também. Venho aqui no seguinte, 2 pontos altos de lado. Então, eu concluí a parte do canto do meu trabalho, da mesma forma que eu trabalhei lá do outro lado. Agora, eu faço uma correntinha e inicio os blocos de 3. Então, eu pulo essa carreira que é toda fechada de pontos altos e venho para essa carreira de blocos. Trabalhando de lado, coloco a minha agulha nesse espaço e faço 3 pontos altos. 3, uma corrente, pulo essa carreira, venho para a próxima, de lado nesse ponto alto, 3 pontos altos. E eu trabalho desta mesma forma. Se você fez lá do outro lado 2 correntinhas, você pode continuar com as 2 correntinhas entre o bloco. No meu caso, com uma correntinha já vai ficar certinho, não vai ficar repuxando. Trabalho desta mesma forma até chegar aqui no final, aí eu retorno. Finalizando, então, toda essa parte, fiz os blocos, fiz no último espaço, e aqui eu tenho essa última carreira, eu faço uma corrente e finalizo com um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto que eu fiz em cru, que me apertado aqui. Finalizo com um ponto alto, alongo e arremato aqui desse lado avesso. Aí, eu volto com o verde para a próxima carreira. Finalizei, então, desse lado, fazendo a parte do arremate. Como eu vou trabalhar essa parte do tapete do pé do vaso, eu tenho a opção de trabalhar todas as carreiras do lado direito. Então, eu volto aqui, onde eu iniciei com o vermelho. Agora, eu vou prender ele, eu gosto de colocar na agulha direto para facilitar. Tem algumas partes que eu consigo iniciar apenas puxando o fio, mas em algumas partes eu preciso fazer o nozinho inicial.
Então, aqui eu vou trabalhar, eu tenho essas correntinhas que eu subi fazendo ponto alto, uma correntinha de espaço, eu conto uma, duas, nessa segunda corrente, eu faço um ponto baixíssimo, subo duas correntes para dar altura do meu primeiro ponto alto, depois eu arremato, eu não trabalho por cima desse fio, eu arremato lá do lado avesso, laço e nesse espaço eu faço mais 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, venho para o próximo espaço que eu fiz uma correntinha, ou se você fez duas, é nesse espaço das correntinhas da carreira anterior, eu venho direto e faço 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhar desta forma por toda a lateral. 3 pontos altos, uma correntinha, no meu caso, estou fazendo uma, se você for fazer duas, você continua com 2 correntes de espaço, o importante é ele não ficar repuxando. Então, faz esta mesma repetição, quando estiver chegando aqui nesse canto, eu retorno. Então, feito toda essa parte da lateral, ele não tá repuxando, ele tá certinho. Fiz até esse penúltimo espaço, nesse último eu faço uma corrente e faço também 3 pontos altos aqui. 2, 3 pontos altos. Cheguei nesses pontos que eu fiz do canto, vou trabalhar por 4 vezes um ponto alto sobre cada um. 2, 3, 4. Aqui onde eu tenho esse aumento, eu tenho esses 2 pontos altos, bem no canto eu faço 2 pontos altos sobre o primeiro e 2 pontos altos sobre o segundo. Então, aqui eu já tenho o meu aumento. E vindo aqui eu tenho 4 pontos altos, trabalho um ponto alto para cada um. Então, ele já vai assentando, ainda dá a impressão que ele tá repuxando, mas ele não vai ficar repuxado aqui, não se preocupe, nas próximas carreiras ele já vai melhorando, pode ver que ele já não tá tão repuxado mais. E aqui nesse espaço, trabalho os 3 pontos altos. Então, aqui eu faço 3 para ele não ficar repuxado, faço normalmente os 3 pontos altos. Uma corrente. Então, eu vou trabalhando aqui 3 pontos altos para cada espaço, sempre separados por uma correntinha, e quando eu chegar nesse outro canto, eu retorno. Então, aqui eu finalizei, eu fiz esse canto, fiz a parte dos grupos de 3 pontos altos até o último espaço. Agora, eu trabalho da mesma forma que eu fiz lá do outro canto, nesses primeiros 4 pontos altos, eu faço um ponto alto sobre cada um. 1, 2, 3, 4. Aqui onde eu tenho esse canto que eu fiz os 2 pontos altos no mesmo espaço, faço 2 pontos altos no primeiro e 2 pontos altos sobre o segundo desses 2. Venho aqui para essa lateral. E note que eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos, faço um ponto alto sobre cada um. Fica dessa forma, a hora que eu passo a mão, ele já fica assentado. Então, conforme eu falei, não se preocupe por essa primeira carreira em vermelho ficar meio que repuxando, que nas próximas ele já vai ficando bem certinho. Aqui eu tenho o primeiro espaço, inicio os 3 pontos altos nesse espaço. E inicio essa parte da lateral, uma correntinha, ou se você estiver fazendo duas, você continua com as 2 correntinhas de espaço. Próximo espaço, 3 pontos altos. E vou trabalhando esta mesma repetição por toda essa lateral. Quando eu chegar aqui no final, eu faço 2 pontos altos, da mesma forma que eu fiz lá no início. Eu faço 2 pontos altos no espaço e um ponto alto sobre esse último ponto alto que eu tenho sozinho.
para fechar os 13 e para ficar reto essa parte do final, corto, arremato. Então, aqui eu finalizei essa carreira em verde, fiz o arremate e venho com o vermelho, já vou colocar um nozinho aqui na agulha para dar início. E como eu tô fazendo, né, as carreiras de cores diferentes, eu tenho a opção de iniciar sempre do lado direito. Então, finalizei aqui, eu vou virar minha peça e vou iniciar desse outro lado. Aqui eu faço um ponto baixíssimo sobre esse primeiro ponto alto em verde, ponto baixíssimo, e subo 2 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Mais uma correntinha de espaço, laço e vou trabalhar novamente os 3 pontos altos no espaço. Então, se você estiver fazendo 2 correntes de espaço, ao invés de fazer uma correntinha, você vai fazer 2 correntinhas. Faz 2 para dar a altura do ponto alto e 2 correntinhas de espaço. No meu caso, tô fazendo apenas uma. Então, eu fiz 3 pontos altos, uma corrente, venho para o próximo espaço, 3 pontos altos. Então, aqui vai ser a repetição. A única coisa que vai mudar vai ser lá no canto. Então, eu faço esta mesma repetição, os blocos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Quando tiver chegando nesse espaço, nesse último espaço antes do canto, eu retorno. Então, aqui feito toda essa parte, né, toda essa lateral, chegando aqui na parte do canto, nesse último espaço, eu faço ainda os 3 pontos altos, normalmente. Agora, eu não venho trabalhando direto sobre esses pontos altos. Note que aqui eu tenho o meu último grupo em verde, eu faço uma correntinha, pulo esses 3 pontos altos, que faz parte do bloco da carreira anterior, e venho para esse primeiro ponto alto. Eu tenho esses 4 pontos altos, então, eu trabalho um ponto alto sobre cada um desses 4. 3 e 4 pontos altos. E aqui eu vou ter os aumentos. Notem que eu fiz na carreira anterior, eu fiz 2 grupos de 2 pontos altos, então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu faço 2 pontos altos sobre cada um desses 4, totalizando 8 pontos altos de aumento. Então, eu fiz no primeiro, no segundo, 2 pontos altos no mesmo espaço, no terceiro, 2 no mesmo espaço, e no quarto, 2 no mesmo espaço. Então, esse é o aumento dessa carreira. Agora, eu tenho 4 pontos altos antes de chegar nesse grupo de 3. Eu faço um ponto alto para cada um desses 4. Quatro pontos altos, dessa forma. Então, olha, já tá bem assentado, tá ficando bem bonita essa parte. Agora, eu faço uma corrente e pulo esse primeiro bloco e vou direto para esse espaço, fazendo os 3 pontos altos, dando início à nossa parte dos 3 pontos altos separados pela correntinha. Se você fez 2, você vai continuar com 2 correntinhas. Aqui, no meu caso, tô fazendo apenas uma corrente, venho para o próximo espaço e vou estar trabalhando até esse último espaço com os 3 pontos altos. Aí, eu retorno para ficar bem claro essa parte. Finalizando aqui, fiz até o último espaço, os 3 pontos altos, da mesma forma que eu fiz lá no outro canto, uma corrente, pulo esses 3 pontos altos que fazem parte dos blocos da carreira anterior, e venho aqui para esse ponto alto e faço uma sequência de 4 pontos altos, um para cada um de base. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Aqui eu tenho esses 2 grupos de aumentos da carreira anterior, tenho 4 pontos altos, faço 2 pontos altos para cada um. Então, 2 no primeiro, 2 no segundo, 2 no terceiro e
32 pontos altos no quarto. Aqui, meninas, eu vou explicando e vou fazendo, dá a impressão que eu tô fazendo e explicando correndo, não. É a forma que eu trabalho. Se você achar, às vezes, que tá muito rápido, que não consigo entender, que às vezes o fato de eu trabalhar, de eu fazer rápido ali, dá a impressão que tá fazendo correndo, é a minha forma de trabalhar, mas eu procuro explicar da forma mais clara possível, de uma forma lenta, de uma forma que fique bem claro. Aí você acha que tá ficando muito rápido, eu já vi alguns comentários e alguns vídeos, ai, tá muito rápido, não consigo entender. Meninas, se vocês querem realmente seguir, eu quero fazer essa peça pela videoaula da Miriam. Ali no celular ou no computador, você tem nas configurações a opção de deixar mais lento. Tá falando muito devagar, deixa mais rápido, você pode acelerar, você pode aumentar, diminuir a velocidade que você achar bom para você. Então, tem essas opções, a não ser que você não goste, né, da forma que eu ensino, e tá tudo bem. Tem muitas outras crocheteiras, às vezes você não se identifica com a minha forma de ensino, mas você se identifica com a forma de outras professoras, então cada uma vai procurar uma professora que consiga se adaptar melhor, mas se você realmente quer seguir pela minha videoaula e tá achando muito lento ou tá achando muito rápido, você vai nas configurações e